Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula onde nós vamos te mostrar como de fato transformar a energia solar em dinheiro para o seu bolso. Basicamente, o que você vai aprender aqui é a como se tornar um vendedor 4.0. Top demais, meu amigo? É ou não é? Bom, antes de começar, para você que não me conhece, quero me apresentar para você entender de fato o porquê que eu estou passando esse conteúdo para você e o porquê que você deveria confiar no que eu estou passando aqui. Então, vem comigo. Eu sou o Vitor Zani, sou engenheiro eletricista, trabalho aí há 7 anos no setor de energia solar fotovoltaica. O Túlio Nascimento é meu parceiro aqui, ele vai se apresentar também daqui a pouquinho. Ele também trabalha comigo, nós somos parceiros aí ao longo dessa jornada. E ao longo dessa história dentro do setor de energia solar, nós atuamos como integradores. Hoje estamos à frente do Azumi, que é o maior gerenciador de empresas de energia solar do Brasil. São mais de 2.500 empresas que usam o nosso software. E também estamos à frente da E4 Educação, que é uma escola profissionalizante dentro do setor de energia solar, e também na frente do nosso canal do YouTube E4 Energias Renováveis, que hoje é o maior canal de energia solar do Brasil, com mais de 230 mil seguidores. O que a gente vai passar para você nessa aula é um compilado de experiência própria, desses anos de atuação no mercado de energia solar e também de experiência de milhares de integradores que nós conversamos aí todos os dias, que usam algumas das nossas ferramentas e dos nossos treinamentos. Então, para quem que é essa aula que nós estamos fazendo hoje, que nós vamos te mostrar como transformar a energia solar em dinheiro para o seu bolso, focada no vendedor 4.0. Essa aula é para vendedores de qualquer área. Então, se você já trabalha com vendas, essa aula é para você, porque nós vamos te apresentar um mercado, que é o mercado de energia solar, extremamente lucrativo e muito, mas muito carente de excelentes vendedores. Essa aula também é para você que é integrador de energia solar. Se você já é um integrador, você quer aumentar suas vendas, quer se tornar um vendedor 4.0 e bater metas todos os meses, essa aula é para você. Se você também é um vendedor de energia solar, você atua exclusivamente vendendo sistemas fotovoltaicos, essa aula também é para você, que eu tenho certeza que isso vai ajudar e muito você a alavancar os seus negócios. E para todos os profissionais também dentro da área de energia solar, se você é um instalador que quer vender, se você também é um projetista que quer vender mais, todas as técnicas que vamos mostrar aqui aplica para você. Em resumo, essa aula é para você que quer aumentar as suas vendas dentro do mercado de energia solar fotovoltaica. Mesmo que você esteja começando do zero ou se você já atuar no setor de energia solar fotovoltaica. Então agora vamos iniciar de fato a nossa aula. Se você já é integrador, com certeza você vai confirmar o que eu vou falar aqui. Se você não é um integrador, se você não atua no mercado de energia solar, presta atenção que isso é muito importante. Eu vou te mostrar por que energia solar é um excelente negócio, por que você deveria investir o seu tempo em aprender mais sobre esse mercado e por que as expectativas do setor de energia solar para os próximos anos, para o longo prazo, é somente de crescimento, ou seja, continuar crescendo, porque esse é um setor batedor de recordes. Ele cresce ano após ano. Então vamos lá, que agora o Túlio vai te mostrar exatamente isso que eu falei para você. É com você, Túlio. É isso aí, Vitão. Obrigado por nos apresentar. Então agora, como o Vitor falou, acho que a primeira coisa que você deve estar pensando, passando pela sua cabeça é: bom, eu quero me tornar um vendedor de energia solar fotovoltaica, quero trocar de ramo, quero começar a vender um produto novo, mas e esse mercado? Como que funciona? Será que é bom mesmo? Vem comigo que eu vou te mostrar dados desse setor para assim você começar a se familiarizar e ver que realmente o setor de energia solar fotovoltaica é um bom setor para você começar a trabalhar as suas vendas. Então vamos lá. Primeiro ponto que nós iremos estudar é o cenário da energia elétrica no Brasil. O clima brasileiro, as projeções e o número de consumidores. Afinal, para quantas pessoas será que eu consigo vender o meu produto?
Vem comigo para a gente analisar isso tudo. A energia elétrica no Brasil. Vem aqui. Uma pequena pesquisa no Google, você consegue dar uma analisada e que você vai ver que quase todas as notícias, 99% das notícias do Google, vão estar falando que a conta de energia do brasileiro tá barata? Claro que não. Tá cara, tá aumentando. Isso aí, meu amigo, você pode fazer esse exercício depois que acabar essa aula. Conta de luz no Brasil, fatura de energia, qualquer nome que você quiser denominar aí no Google, ele vai te ajudar e você vai ver notícias como esta. Conta de luz mais cara. A ANEEL debate revisão de tarifa que deve entrar em vigor em junho. Light em crise, porque a conta de luz pode ficar mais cara no Rio de Janeiro. Isso aqui não é só no Rio de Janeiro, não. É em todo lugar. Olha aqui, Itaipu vai custar 2,3 bilhões a mais. Pensa para você ver na conta de luz dos brasileiros. É só aumento. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar é isso. O nosso produto, ele vai ajudar o brasileiro a economizar na conta de energia. E a conta de energia, ela só sobe. Veja isso. O Brasil, ele tem a segunda maior conta de energia elétrica mais cara do mundo. A gente só fica atrás da Colômbia. E o brasileiro, talvez o Brasil esteja articulando aqui para ocupar a primeira colocação nesse ranking aqui, né? Que para nós não é nada bom. Então a nossa conta aqui é muito mais cara, muito cara, uma das contas mais caras do mundo. E nos últimos 5 anos, se você for pegar os dados de aumento da fatura de energia, o custo da energia elétrica no Brasil aumentou cerca de 47%. A gente pode concluir que, presta atenção, a conta de luz, ela aumenta 50% a cada 5 anos. Olha para você ver o tanto que isso custa no meu bolso, no seu bolso, no bolso dos brasileiros. É muito caro. Acho que todo mundo quer deixar de pagar a conta de energia. Isso aí é verdade. Vamos tirar uma foto aí do mundo, como está aqui no mapa do potencial fotovoltaico. A gente vê que o Brasil ele é um país com um dos melhores potenciais energéticos aqui do sol para gerar energia elétrica fotovoltaica. Por exemplo, se eu instalar um painel fotovoltaico no pior lugar aqui no Brasil, pegar a pior cidade aqui no Brasil, não lembro de cabeça qual que é a pior cidade, mas deve ser no sul do Brasil, e eu pegar um painel fotovoltaico, esse mesmo painel, atravessar o oceano com ele e ir lá para a Alemanha, que é um dos países referências em energia solar fotovoltaica. Lá em 1990 já tinha o projeto de 1.000 telhados fotovoltaicos. O pessoal já estava instalando lá há muito tempo atrás. Você leva para lá o melhor lugar da Alemanha. Fala assim, esse lugar aqui é o melhor da Alemanha. É pior do que o pior lugar do Brasil. Então a gente supera, a gente ganha. A gente só perde para alguns países da África e para os desertos. É claro, o deserto tem mais sol. Mas aqui no Brasil a gente tem o potencial para gerar energia solar fotovoltaica nos melhores países do mundo. O Brasil é abençoado por natureza, né? Então o sol aí também, a gente tem esse potencial para gerar energia fotovoltaica. Em qualquer canto do Brasil é bom para poder gerar. Então agora que você viu esses dados, nós precisamos entender as projeções. Vamos entender realmente se o brasileiro quer instalar, se o brasileiro está instalando, se esse mercado está crescendo? Primeira coisa que nós iremos analisar, peguei aqui o gráfico da ANEEL com as projeções. ANEEL, calma Túlio, explica o que é a ANEEL aí. Muita gente talvez não saiba. É a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela que regula tudo, é o órgão acima aí, que ela também que dá a cartada, a autorização para aumentar a energia. Então é o órgão que regulamenta a energia elétrica aqui no Brasil. A ANEEL ela fez esse gráfico de projeção dos números de sistemas fotovoltaicos que seriam instalados no Brasil até 2024. Isso aqui ela fez lá em 2016. Eu peguei aqui de 2017. No ano de 2017, você pode observar que, pela perspectiva otimista da ANEEL, terminaríamos o ano com 26 mil sistemas instalados, 2018, 57, 2019, 104, 2021, 276, 2022, 420, 23, 620, 2024, 886 sistemas instalados. E agora eu quero trazer para você um gráfico comparativo da prática. Será que no ano de 2017 nós terminamos com 26 mil sistemas instalados? O que você acha? Que o brasileiro instalou mais ou menos do que a projeção da ANEEL? E a projeção
da ANEEL, a projeção pessimista da ANEEL, você vê que o mercado está crescendo exponencialmente, que é essa curva bem elevada aqui, para o alto mesmo. Vem aqui comigo, então, verificar isso. No ano de 2017, bateu a projeção da ANEEL. Mas em 2018, o brasileiro já estava querendo instalar, então já conseguimos bater o primeiro recorde do setor. Ficou acima. De 57 mil, instalou 58.405. 2019, era para instalar 104. Olha quanto de sistema que instalou. 182 mil. 2020, 174, instalou 440. 2021, olha para você ver, foi só recorde atrás de recorde. 2022, que era para atingir a marca de 420, nós atingimos a marca de 1.305 sistemas instalados aqui no Brasil. Então veja, é um mercado que não tem mais volta. O brasileiro, ele já entendeu que ele precisa economizar energia. Então é esse o produto que você vai vender. É um produto que vai ajudar todos nós brasileiros a economizar na fatura de energia e ficar livre dessa inflação energética. Será que vai aumentar a energia ano que vem? O que vai acontecer? Então vai acabar com isso para quem instala um sistema de energia solar fotovoltaica. Então agora que você entendeu que os consumidores, eles estão instalando, que o brasileiro ele vai instalar e que isso é um caminho sem volta, a gente tem que olhar, eu te falei, já instalou 1.300.000, mas pode ser que você fale assim, mas Túlio, mas quantos consumidores de energia elétrica tem? Isso representa quanto do mercado? Eu posso instalar energia solar para quantos? O Brasil, ele tem quase 90 milhões de unidades consumidoras. Se a gente instalou 1.300.000, olha quanto que tem ainda desse mercado. Vamos fazer uma continha aqui, uma regra de 3 básica, rapidinho. Nós terminamos o ano com 1,3 milhões, arredondando, e até março desse ano já instalamos 150 mil. Total de 1,45 milhões de unidades consumidoras com sistema de energia solar instalado. Se o Brasil tem ao todo aproximadamente 90 milhões de unidades consumidoras, que é o 100%, e que 1,45 milhões é o número de sistemas até o momento instalados, quanto que isso vai representar de porcentagem? Você é craque em regra de 3, vou passar aqui para a gente ver. Isso representa 1,6% dos consumidores. Então tem muito, mas tem muito mercado ainda para a energia solar crescer. Então você está vendo que você vai entrar em um mercado que tem muita, mas muita oportunidade de crescimento. Olha que bacana, grava isso aqui, porque são esses clientes que você vai atender quando você começar a vender energia solar fotovoltaica. E uma coisa que você também precisa entender é que o consumo de energia, meu, o seu, do Lucas, o nosso consumo de energia, a tendência é que ele aumente, porque o consumo de energia é um dos principais indicadores do desenvolvimento econômico e do nível de qualidade de vida de uma sociedade. Então, quando o Brasil voltar a crescer, quando a gente estiver crescendo, vai precisar de mais energia. Quando a nossa vida começar a dar uma melhorada, o que a gente faz? Eu vou lá e compro um eletrodoméstico, compro um ar-condicionado para minha casa, enfim, vou comprar um aparelho que eu vou ligar na tomada. Então a qualidade de vida nossa vai melhorando, vai aumentando e o consumo de energia também. Então, até fogão hoje, o carro tá transitando, né, para ser elétrico, com todos os nossos eletrodomésticos. Então a tendência é que o nosso consumo também aumente. O que é isso? A dor com a conta de luz, ela só vai aumentar. E o produto que resolve essa dor é um sistema de energia solar fotovoltaica. Valeu, Túlio. Que aula, cara. Bom, você já entendeu que o mercado de energia solar é um excelente negócio. Ele só vai continuar crescendo, porque nós temos uma tarifa muito cara e temos sol em abundância. Então, juntando tarifa cara com sol em abundância, o mercado vai estar em expansão, porque todo mundo precisa consumir energia elétrica. Isso não é uma opção, é uma necessidade. E pensando nesse cenário de crescimento do setor, eu quero te fazer uma pergunta. Como que estão as suas vendas? Com esse mercado que no longo prazo tende a continuar crescendo, como estão as suas vendas atualmente? Será que você está conseguindo vender? Será que você está tendo os resultados que você gostaria de ter dentro de um mercado que realmente é uma necessidade para muitos consumidores? Eu quero te fazer uma pergunta. Se você continuar vendendo a quantidade que você está vendendo, onde você vai estar nos próximos anos? O que vai acontecer com a sua vida financeira ou mesmo
com o seu negócio? Você vê um futuro sombrio ou um futuro onde você realmente está crescendo junto com o mercado? Eu falo isso porque lá em 2016, 2017, quando a gente começou, eu e o Túlio no caso, a gente passou muito perrengue, porque o mercado de energia solar estava crescendo assim como está crescendo atualmente, mas nós não conseguíamos ter resultado, nós não conseguíamos acompanhar esse crescimento. E isso fez a gente se frustrar e, por outro lado, fez a gente se mexer também e entender o que a gente estava fazendo de errado, para que a gente conseguisse de fato mudar essa realidade. E isso eu vou deixar para o Túlio contar para vocês um pouquinho dessa história, para ver se realmente é isso que pode estar acontecendo com você. E agora que você já entendeu para quem que é essa aula, você viu que é para você, você deve estar se perguntando o que vocês vão mostrar nessa aula. Cara, a aula está recheada de bom conteúdo. Nós iremos te mostrar a nova forma de vender energia solar fotovoltaica. A forma que eu utilizava no começo da minha carreira quase me tirou do mercado. E talvez você que já esteja trabalhando no setor de energia solar fotovoltaica esteja fazendo essa mesma forma que o Túlio utilizou lá em 2016, 2017. Então você tem que prestar atenção que eu vou te ensinar a nova forma. E como ser um vendedor de energia solar 4.0. E por que eu estou te falando isso, dessa nova forma de energia solar? Porque lá em 2017, quando eu comecei a minha carreira, o que aconteceu? Se você for ver pelo gráfico aqui da ANEEL, o setor estava começando a bater recordes já. E eu e o Vitão também, nós estávamos batendo muita cabeça, mas muita cabeça mesmo. A gente tinha acabado de sair da faculdade, uns 2 anos, a gente tinha muito conhecimento, a gente tinha ido para a França estudar, nós éramos alunos aplicados, a gente tinha muito conhecimento de engenharia. Quando a gente começou a trabalhar com o setor de energia solar, eu falei, isso aí vai ser tranquilo para a gente. Eu sei explicar muito bem o produto, eu sei como que funciona, já tinha feito uma instalação, assim, instalei tranquilo, sou bom nesse negócio. Só que o que acontecia? A gente via as empresas crescendo, o pessoal vendendo energia solar fotovoltaica e eu não estava conseguindo. Você acredita num negócio desse? Quando eu terminei, quando eu me formei, na minha cabeça, eu sou engenheiro, meu cliente, ele vai ver que eu sou engenheiro e já vai depositar total confiança em mim. Vou fazer a venda. E muitas das vezes, o que acontecia? A venda sumia. O cliente nem me respondia e fechava com o concorrente, sem menosprezar o concorrente, mas menos capacidade técnica. E eu ficava revoltado, não entendia por que eu estava naquela situação. E chegou um determinado momento que eu estava pensando até em desistir do setor de energia solar fotovoltaica. Eu estava pensando, esse negócio não é para mim. Por que não está dando certo? Eu instalo bem, eu sou engenheiro, o Vitor também instala bem, o Vitor é engenheiro, ele formou numa universidade boa, a gente foi para a França, estudou. O que está de errado? Eu me lamentei por um tempo, te confesso, pensei em sair desse setor, mas em um determinado momento, eu e o Vitor conversando, falou, cara, tem alguma coisa que nós estamos fazendo errado. E a gente parou, analisamos o número do setor novamente, viu que tinha muita oportunidade, muita gente querendo instalar, estávamos fazendo orçamento, mas não fechava a venda. A gente foi ver que a gente precisava de um processo de vendas estruturado. Eu precisava de conhecimento de venda. Eu não aprendi na faculdade, não aprendi em lugar nenhum. O Vitor já tinha uma carreira de vendas, ele começou vendendo um outro produto de beleza antes de entrar para a faculdade, mas aquilo ainda não trouxe o conhecimento necessário para vender energia solar fotovoltaica. Eu já tinha comercializado também alguns outros produtos, eu vendia câmera CFTV durante a faculdade, até antes de voltar para a faculdade, mas sem desvalorizar esse nosso conhecimento anterior, talvez seja o seu caso também, que já vende um produto desde a infância, começou vendendo algo para os coleguinhas na escola, na adolescência, e talvez você venda até um outro produto hoje. Mas a forma que o vendedor 4.0 vende energia solar fotovoltaica é diferente e precisa realmente de técnicas. E eu vou te mostrar aqui o que você precisa fazer, que você tem que aplicar para vender energia solar, a nova forma de vender. E o que eu entendi? Quanto eu reclamava, quanto eu falava que não era para mim, o setor crescendo, eu falava, Túlio, sua reclamação não faz sentido algum. Isso aí é dentro de você tem que olhar para o seu processo. E eu fui pegar e olhar para esse processo. E olha aqui, eu até peguei esse caderninho aqui, ó,
que eu utilizava, não sei se vai dar para ver na câmera, mas eu posso tirar uma foto e depois mandar para vocês, que era onde eu fazia o meu CRM, que é onde eu relacionava com os clientes. Um caderno, olha aqui, Motel Los Angeles, ligar na parte da tarde. Então ligava, quem atendeu foi a secretária Janete, falar com Rosane e Liliane, ligar às 9 horas, me passou aqui o e-mail, mas era muito arcaico. Onde eu fazia proposta comercial? Fazia no Excel, passava depois para um Word, então eu não tinha as ferramentas adequadas. Então eu percebi que eu precisava de técnica, estudar o processo de venda, precisava também trazer as ferramentas corretas, porque senão eu ia continuar perdendo venda, e perdendo venda para profissionais menos qualificados. E a partir do momento que eu e o Vitor sentamos, nós identificamos isso aqui e falamos, precisamos reinventar a forma com que a gente vende energia solar fotovoltaica. Aí veio a nova forma de vender energia solar. E você vai entender isso aqui, vai ver que tudo isso faz sentido, e é isso que o vendedor 4.0 ele faz. E agora que você viu um pouquinho da minha caminhada e a do Vitor, vou chamar o Vitão aqui para te mostrar a forma certa de vender energia solar fotovoltaica. Galera, você vê que nem tudo são flores, né? A gente também passou muito aperto e, claro, nada é garantido. A gente tem que continuar estudando todos os dias, continuar aprimorando o nosso processo, porque o mercado, todo o mercado que está em crescimento, ele é muito dinâmico. Então, nós precisamos estar acompanhando também esse crescimento. E já, assim como o Túlio falou, a gente estudou muito, entendemos de processo de venda e começamos a aplicar isso no nosso dia a dia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que se vende um sistema fotovoltaico? O que de fato, então, eu tenho que fazer para ter eficácia na hora de vender um sistema fotovoltaico? Então, vem comigo aqui. Quais são os sintomas que você vai sentir? Eu vou falar alguns deles e você vê se você se identifica. Quais são os sintomas que você vai sentir se você estiver vendendo um sistema fotovoltaico da maneira errada? Vê se você se identifica com algum deles. Você sofre com isso também? Você envia o orçamento para o seu cliente e você é completamente ignorado. Você manda lá o orçamento no WhatsApp do seu cliente e ele nunca mais dá as caras para você. Pensa aí, isso acontece com você? Os clientes, eles desaparecem. Eles simplesmente não te respondem mais. Você manda a mensagem, até visualiza, você tenta ligar, ele não atende e realmente você não consegue mais contato com esse cliente depois que você envia um orçamento. Quando você está ali apresentando sua proposta, depois de um tempo, quando você entra em contato, você vê que eles já fecharam com os concorrentes. E pior de tudo, a primeira coisa que o cliente vem falar com você, quando ele retorna, quando você de fato consegue um contato com ele, é te pedindo desconto porque o concorrente está fazendo mais barato. Isso acontece com você? Se isso acontece com você, eu quero te falar uma coisa. Isso é um sintoma de que você está vendendo um sistema fotovoltaico da forma errada. E o que eu quero falar é, quem vende da forma certa não quer dizer que não vai sofrer com isso, mas quer dizer que ele sabe lidar com isso e isso não é uma barreira para ele não vender. Então, qual que é a forma errada de vender? Vem aqui comigo. Você faz um orçamento para o seu cliente e envia pelo WhatsApp e não apresenta proposta, você não explica o que você fez, você simplesmente gospe um orçamento de 15, 20 páginas lá no WhatsApp do seu cliente e fica tendo fé na esperança que ele vai te chamar um dia. E ainda você complementa com a frase, qualquer coisa estou à disposição, qualquer coisa você sabe onde me encontrar. E sabe quando isso vai acontecer? Sabe quando o seu cliente vai te chamar de novo? No dia de São Nunca. Isso não vai acontecer. Essa é a forma menos eficaz possível de se vender um sistema fotovoltaico. Você não sabe apresentar o orçamento. Se você não sabe mostrar para o seu cliente que a energia solar é um bom investimento, porque não basta ser um bom investimento. Você precisa mostrar para o seu cliente que é um bom investimento. E isso ele não vai descobrir sozinho. Você, integrador, precisa saber mostrar para o seu cliente que energia solar fotovoltaica é um bom investimento. Não basta você falar que é, você tem que provar para ele que é. Você não cria relacionamento com o seu cliente.
Você só fala com ele como se fosse um robô, pedindo conta de energia, pedindo para fazer orçamento, jogando o orçamento no WhatsApp dele. Você não tem nenhum grau de desenvolvimento aí de uma relação, de uma confiança com o seu cliente, e aí você reclama que ele nunca mais te responde. Sabe por quê? Porque o seu concorrente também está fazendo isso, e os concorrentes que estão fazendo a venda da maneira certa estão vendendo muitos sistemas. Porque no Brasil, ó, são mais de 1,3 milhões de sistemas, então tem muito integrador fazendo a lição de casa. E se você não está vendendo o quanto você deveria, é porque alguma coisa precisa ser ajustada aí no seu processo. E o pior de todos, eu não vou falar o pior de todos, mas assim, é um erro muito grave, é trabalhar no escuro, trabalhar completamente sem dados. Você não sabe quantos orçamentos você fez, você não sabe quantos clientes estão pedindo orçamento, você não sabe quantos clientes você está fechando no mês, você não sabe nada. Você só sabe que no final do mês as suas vendas caíram, mas também você não sabe o porquê caiu, você não sabe nem como tomar uma decisão em relação a isso para retomar os seus negócios. Então, isso todos esses sintomas aqui mostram que você realmente precisa urgentemente mudar a forma com que você está vendendo os seus sistemas fotovoltaicos. E qual que é a forma certa de fazer então? Já falei errado, vamos falar da forma certa. Primeiro você apresenta o orçamento para o seu cliente. Você não deixa ele concluir sozinho que a energia solar é um bom negócio. Você prova para ele com indicadores, você prova para ele com argumentos válidos, argumentos estudados, argumentos que você já preparou que energia solar é um bom negócio. Primeiro passo é esse. Segundo passo, você cria conexão com o seu cliente. Você faz ele ter vontade de te escutar. Você ganha a atenção do seu cliente. Você, de certa forma, se diferencia da multidão de concorrentes que você vai encontrar fazendo exatamente a mesma coisa que todo mundo que está fazendo do jeito errado, que é o jeito aparentemente mais fácil de fazer, estão fazendo. E, acima de tudo, você tem uma ferramenta que te dá clareza. Assim como um farol na escuridão, você tem uma ferramenta que te dá clareza da onde que você tem que ir, para onde que você tem que chegar. Então você sabe exatamente o porquê você está fazendo aquilo, quando você está fazendo aquilo e a hora certa de agir para que de fato você consiga conduzir o seu cliente para que você faça um fechamento. Então, assim, de maneira resumida, você é estratégico nas suas decisões. Esse é o jeito certo. E quem faz tudo isso é, de fato, o vendedor 4.0. Então, assim, você precisa ser um vendedor 4.0 para saber fazer uma venda e ter eficácia e bater a sua meta todos os meses. O que é, de fato, um vendedor 4.0? Essa eu vou deixar o Túlio responder para você. Boa, Vitão. Então agora a gente nós já mostramos, né, que vender não é um dom, que não é para aquele cara cheio de lábia. Ah, não nasci para isso. Negativo. A venda, ela acontece através de muito estudo. E para isso, nós temos uma fórmula, que é a fórmula do sucesso solar, baseado em 3 ingredientes. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso em detalhes. É o que a gente aplica aqui na empresa que você vai conseguir aplicar aí no seu processo de vendas, e você que está animado a começar a vender energia solar fotovoltaica, você vai começar com a metodologia correta, com a fórmula do sucesso solar. Então vem comigo. Primeiro ingrediente, técnicas. Você precisa estudar as técnicas corretas para conduzir, para ajudar o seu cliente a fechar um sistema de energia solar com você. Você precisa de ferramentas. Cara, Túlio, o antigo Túlio, ó, caderninho, notava no Word, Excel, para com isso. Você tem que ter ferramentas tecnológicas para que você seja um vendedor de energia solar 4.0. E você precisa entender muito bem as regras do jogo. Eu entendia muito bem as regras do jogo. Ferramenta e técnica eu estava deixando a desejar. E com isso, eu quase saí do mercado. Você já vai aprender tudo isso agora aqui na aula para que você não cometa os mesmos erros que eu e o Victor cometemos lá no começo da nossa carreira. Porque isso é muito ruim, isso é muito desanimador. E se você estiver cometendo eles agora, você vai já mudar o seu processo. Então anota aí. Ferramenta. Você precisa de uma ferramenta tecnológica, o mundo está mudando. Todo mundo está com o celular na mão o tempo inteiro. A gente tem celular, notebook, tem muita coisa para poder nos ajudar. E o seu cliente tem certeza
que ele também está com pressa. O nosso mundo está... Você está sentindo, né, que às vezes tudo passa muito mais rápido? Então você não pode demorar para gerar demanda para você não pode demorar para gerar um orçamento, o relacionamento, o fechamento, tudo isso você precisa ter uma ferramenta para te ajudar. E a primeira coisa que você precisa é gerar demanda. Então, se no seu processo de venda você vê aí que está faltando lead, está faltando gente para você fazer o orçamento, você precisa de uma ferramenta que vai te auxiliar com isso. Eu vou mostrar aqui para você a ferramenta que nós utilizamos, que nós desenvolvemos, que é o Azume. Então, dentro do Azume tem uma calculadora solar, que é um site que você pode enviar para o seu cliente. Você customiza totalmente de acordo com a sua empresa e que o seu cliente já consegue preencher e ter uma estimativa do quanto que vai custar esse sistema de energia solar fotovoltaica para ele. Então, ali você já faz uma qualificação. Você vai pegar ali, enviar para o cliente está ansioso para saber um pouquinho sobre o valor, você já consegue ali acalmar a ansiedade do seu cliente e ele já vai para onde? Já vai para o seu funil de vendas, que é onde você vai relacionar com o seu cliente. E eu vou te mostrar isso aqui. O meu era um caderno, você lembra? E eu perdia muita venda por conta disso. Depois disso, para você gerar uma proposta comercial completa e profissional para o seu cliente, passando por todos os pontos que nós precisamos explicar, porque a obrigação é você entender do produto que você vende e tirar todas as dúvidas do seu cliente. Afinal, o cliente em dúvida, ele não compra. E se você não fizer o dever de casa ou demorar muito para fazê-lo, o concorrente vai vir e vai pegar a sua venda. Conquistar a sua venda, na verdade, né? Não pegar. E o Azume, você consegue gerar uma proposta de energia solar fotovoltaica em menos de 2 minutos através do seu telefone celular. Totalmente de acordo com a legislação brasileira, com as regras do jogo. Então você não precisa se preocupar com isso. Você tem uma ferramenta que preocupa com todos os cálculos, com as mudanças, caso o mercado tenha alguma mudança, qualquer modificação que tem no cálculo, pum, o Azume faz automaticamente para você. Então você não vai fazer nada manualmente, nada em planilha, você vai ter tudo isso em um só lugar, na palma da sua mão. É o primeiro ingrediente, o primeiro pilar de um vendedor 4.0. Ferramenta. Você precisa disso para vender mais e para vender melhor. Relacionamento. Aqui é a chave do negócio. Você fez a proposta, você enviou o link da calculadora solar, o cliente fez a primeira simulação, isso tudo precisa estar no seu funil de vendas. Nada mais é do que a ilustração do seu processo de vendas. É o seu processo desenhado, com cada etapa que o cliente passa. Qualificação, novo negócio, orçamento enviado. Isso aqui você vai personalizar da maneira que você quiser. Mas nunca mais você vai esquecer uma venda. Sabe o que eu anotei ali no meu caderno? Ligar para... até esqueci o nome lá. Rosane Liliane. A secretária Janete. Você vai colocar tudo aqui no funil de vendas do todo o relacionamento que você tiver com esse cliente. Você vai anotar as próximas tarefas, a sua agenda vai ficar aqui. A sua cabeça vai ficar livre para treinar e aplicar as técnicas corretas para conduzir o seu cliente com o fechamento da venda. Então isso aqui, na palma da sua mão, tecnologia. Meu amigo, o vendedor que hoje não utiliza a tecnologia ao seu favor é o Túlio, lá de 2017, que estava quase querendo sair do mercado, falando que o mercado estava ruim, mas tinha gente vendendo. E o Túlio, na imaturidade, colocando a culpa no mercado. E muito integrador vendendo. Muita gente vendendo. Mas o quê? O Túlio não utilizava a ferramenta. O Túlio não era um vendedor 4.0, nem o Vitor. Então, depois que eu aprendi isso, que preciso de uma ferramenta para me ajudar, acabou. O negócio vai. É só você utilizar as ferramentas corretas. Relacionamento. Então eu tenho aqui venda, tenho meus dados de vendas, vendas finalizadas, por que eu perdi uma venda. Então eu vou ter todas as informações para sempre conseguir voltar no meu processo e entender o que eu estou fazendo de errado, por que aquele cliente falou não para mim. É importante também eu ter todos esses dados. A gente não vai vender para todo mundo, isso aí é uma ilusão. Mas eu preciso otimizar o meu processo, vender mais e vender melhor. Muitas das vezes você vai colocar aqui, aquele cliente, ele só quer desconto, então não é o cliente que eu quero atender.
ele não está preocupado com a qualidade, com a prestação de serviço. Então eu já vou dar uma perda nessa venda aqui. Você tem um cliente que ele está querendo fechar com você, mas ele falou que vai ser daqui a 3 meses, porque ele precisa terminar de pagar o financiamento do carro dele. No começo do ano ele está pagando a escola do filho, está pagando o seguro do carro, está cheio de conta. Então você precisa deixar tudo isso aqui dentro do seu funil de vendas para que a ferramenta trabalhe para você. Quando chegar o momento de relacionar novamente com ele a ferramenta, ela vai te avisar. Pensa, você com vários clientes, você gerenciando tudo isso, é impossível. Você precisa de tecnologia e ferramenta para te ajudar. E outra coisa, olha para você ver, a ferramenta vai te ajudar em toda a ponta, desde o começo da venda, lá para gerar demandas, está precisando fazer orçamento, vai te ajudar nisso e vai te ajudar também até no fechamento do contrato. Eu gosto de falar que a venda está realmente fechada com o contrato assinado. Então o cliente pode voltar atrás. Você está no meio da negociação ali, você apertou a mão do seu cliente, ele falou que vai vender, você já vai emitir o contrato para ele. Olha que legal, no momento ali, ó, já vai fechar, já vai ver que você é um profissional sério, um vendedor 4.0. Olha que profissionalismo. Proposta comercial, calculadora solar, funil de vendas para você relacionar com o seu cliente. Então tem tudo. Você precisa entender que o vendedor 4.0, o vendedor que performa de verdade, de alta performance, ele utiliza ferramentas. E a ferramenta certa, a ferramenta apropriada. Então você já está ciente disso aqui. O que esse vendedor também entende? Ele entende as regras do jogo. Eu entendi as regras do jogo, mas eu não utilizava ferramentas. Olha para você ver, né? Então esses 3 ingredientes, vamos falar assim, esses 3 pilares, você precisa trabalhar todos. E não é difícil trabalhar, só precisa aplicar o método do sucesso solar. Você viu que é simples, né? Ferramenta e agora as regras do jogo. O que você precisa entender? Você precisa entender do seu produto. Você não está vendendo energia solar fotovoltaica? Então, qual dor que o seu produto resolve? Acho que você já sabe, né? Ele resolve a dor com energia elétrica. Então é isso aí, você precisa entender também quais os tipos de sistemas que eu posso instalar para o meu cliente, quais equipamentos, quais são os diferenciais do meu produto. Então, se o vendedor ele não souber isso aqui, o que vai acontecer? Vai vir um cara do precinho, o cara vai fechar com o seu cliente. Por quê? Você não soube explicar que a sua prestação de serviço é melhor, que o seu produto é de qualidade, então que sua empresa é séria, que a empresa que você representa é séria. Então você precisa entender sobre o sistema de energia solar fotovoltaica, as regras do nosso jogo. Qual que é o tipo de inversor, tipo de estrutura que eu utilizo para cada telhado? Você precisa ter todo esse conhecimento. E não é difícil, tá vendo aqui? E tudo isso, a fórmula do sucesso solar, ela te ensina. É só aplicar essa fórmula e você vai compreender tudo isso em detalhes. Você precisa entender também as modalidades de geração. Bom, dá para eu gerar energia para uma indústria? Posso gerar para um condomínio, atender o meu condomínio? Vários condôminos? Posso gerar na minha casa ou no meu sítio e enviar para minha casa? Gerar na minha casa e enviar para um comércio? Você precisa, então, entender essas simples regras do jogo para você conseguir performar como um vendedor solar. Então é isso que você tem que entender para realmente ter sucesso. Porque na hora que o seu cliente perguntar, isso aí tem que estar na ponta da sua língua. Todas essas modalidades. E também as regras quando a gente fala com a concessionária de energia. Então o sistema que nós estamos vendendo é um sistema que ele é conectado com a rede elétrica da concessionária de energia e você precisa entender as regras com a concessionária para que essa conexão, que essa parceria com a concessionária dê certo. Não é nada complicado, basta você ter ciência. Então, se você talvez seja um vendedor que hoje não conhece bem essas regras, pode ser que você esteja falhando em alguma etapa do seu processo, não esteja passando a confiança adequada para o seu cliente. Acho que eu já falei bastante. Vitão, quer falar um pouquinho aí? Vamos falar quais são as técnicas de vendas que esse vendedor 4.0 ele precisa aplicar no seu dia a dia para vender energia solar e não só vender,
vender energia solar para os melhores clientes. Então, o terceiro ingrediente da fórmula do sucesso solar são as técnicas mesmo, voltado para a parte de vendas. Você já aprendeu que você precisa saber as regras do jogo. Obviamente, se você está num setor, você tem que saber as regras ali que movimentam esse setor. Você tem que ter uma ferramenta adequada para te ajudar. Lembra assim, ó, um instalador, ele não instala um sistema fotovoltaico sem ferramenta. Ele não consegue instalar só com a mão dele. Um vendedor não consegue ter um bom desempenho sem uma ferramenta adequada para auxiliar cada um dos passos que esse vendedor tem que dar para conduzir o cliente para o fechamento. Então pensa nisso. E o terceiro ingrediente são as técnicas de vendas. Então o que de fato são esses ingredientes e por que eles são a fórmula do sucesso solar? Quando a gente fala da técnica de venda, a gente fala o quê? Um vendedor experiente, um vendedor preparado, um vendedor de alta performance, ou seja, um vendedor 4.0, ele sabe fazer as perguntas certas. E eu vou definir o que são as perguntas certas para não ficar vago na sua mente isso. Então segura essa informação nesse momento. Ele cria a conexão com o cliente. Lembra que eu falei o jeito errado de você vender? Se você não tiver conexão com o seu cliente, se ele não estiver prestando atenção no que você está falando, se ele não entender de fato o que você tem para apresentar para ele, que aquilo vai ajudar ele, de fato você não vai conseguir a atenção do seu cliente. E sem atenção, você só vai ser mais um ali no meio dos outros concorrentes que ele está pedindo o orçamento e você vai ficar nisso. O cliente não vai te retornar, o cliente não vai te responder, é o famoso cliente fantasma, né? Então assim, você cria conexão com esse cliente de modo que ele queira escutar o que você está falando. E para tudo isso que eu estou falando, existem técnicas. Você entende a dor do seu cliente. Não basta você falar para ele que ele vai economizar na fatura de energia. Você tem que entender o porquê que ele quer economizar, o que motiva ele a economizar, o que ele vai fazer com esse dinheiro que ele vai economizar. Ou seja, você tem que conduzir ele para que de fato ele entenda que aquela solução é personalizada para ele. O vendedor 4.0 ele faz isso. Não basta ser uma boa solução. Você sabe que a energia solar é uma boa solução, mas o seu cliente sabe disso? Você está ali, se preparando, vendendo sistemas fotovoltaicos todo dia, mas o seu cliente não sabe disso. Então você tem que mostrar para ele que é um bom negócio. E também você tem que saber fechar o negócio. Então assim, o vendedor 4.0, ele tem técnicas que faz ele mostrar para o cliente que o que ele tem realmente é a melhor solução para ele. E de forma alguma isso é empurrar um produto. É você mostrar para o cliente que você resolve uma dor dele. E como nós fazemos isso da forma correta? Eu e o Túlio usamos aqui uma técnica que nós desenvolvemos, que nós adaptamos através de uma metodologia de vendas já muito conhecida, que é a metodologia SPIN, mas nós adaptamos essa metodologia para o mercado de energia solar, que nós chamamos aqui de SPIN solar. Para você que não conhece, eu vou te explicar o que é a técnica do spin solar. A técnica do spin é uma técnica onde você mostra para o seu cliente que ele tem um problema, você mostra para o seu cliente que ele tem que resolver aquele problema, você mostra para o seu cliente a gravidade da situação dele não resolver o problema que ele tem e como que seria se ele tivesse aquele problema resolvido. Então as técnicas de perguntas do spin solar é você criar perguntas de situação, onde você vai contextualizar a situação do seu cliente, ou seja, o porquê que ele quer instalar um sistema fotovoltaico, se a conta de energia dele é realmente algo relevante a ponto de você começar a trabalhar esse cliente. Depois você vai levantar as perguntas de problema, mostrando para ele de fato qual é o problema que ele tem em relação a uma alta fatura de energia. Depois você vai fazer perguntas de implicação, ou seja, você vai mostrar para ele que se ele não resolver esse problema hoje, que é pagar a conta de energia, isso vai se tornar um problema muito grande no futuro, porque a tarifa de energia ela sobe ano após ano. Historicamente, aí ela praticamente dobra a cada 5 anos e você vai mostrar para o seu cliente que isso realmente é um problema que ele tem que resolver. E se ele optar por não resolver esse problema, ele vai sair daquela conversa sabendo que
ele não resolveu aquele problema naquele momento, mas que ele tem um problema muito grave. Então a ideia é você deixar esse problema tão grande na cabeça dele que ele não consiga ignorar isso. E a partir do momento que ele começar até a ficar um pouco aflito com essa situação, você vem com perguntas de necessidade onde você vai mostrar para ele, fazer ele enxergar como que seria a vida dele se ele tivesse aquele problema resolvido. Então, como você vai fazer essas perguntas é a técnica do spin solar. Então, quais são essas perguntas? Como que você faz? Como que você responde? Como que você constrói essa narrativa? É, de fato, a técnica do spin solar. Então, para resumir tudo isso que eu falei para você, o vendedor 4.0, ele não depende de indicações para vender. O vendedor 4.0, ele não é ignorado pelos seus clientes, porque ele sabe trabalhar, sabe criar conexão, sabe apresentar uma proposta para o seu cliente de modo que ele vai conduzir esse cliente para o fechamento. Esse vendedor 4.0, ele bate meta todo mês, ele consegue vender todos os meses, ele consegue crescer, ele consegue evoluir, porque ele tem o domínio da situação. O vendedor 4.0, ele não depende de fatores externos para vender, porque ele tem métricas, ele sabe o que ele tem que fazer para vender, independente de fatores externos, independente do que está acontecendo no mercado. O vendedor 4.0, ele conquista a confiança do cliente. O vendedor 4.0, ele sabe conduzir a conversa para o fechamento, de modo que ele mostra para o cliente que a solução dele é a melhor solução que ele precisa para resolver de uma vez por toda uma dor latente que ele já mostrou para o cliente que ele tem. Então, eu quero te mostrar como ser um vendedor 4.0. Então, pensa aqui comigo, o que aconteceria se você conseguisse vender muito mais do que você vende hoje e bater as suas metas todos os meses? Pensa aqui comigo, imagina essa situação na sua vida e pensa como que ela seria se isso fosse de fato uma realidade. É isso que eu quero te propor com a fórmula do sucesso solar. Eu quero te mostrar como que você vai se tornar um vendedor 4.0. Então, a fórmula do sucesso solar consiste, assim como nós já falamos, de 3 ingredientes. São as técnicas de vendas que você vai aprender a usar, que a técnica aqui que a gente usa é do spin solar. Você vai aprender as regras do jogo, porque não tem como você jogar futebol se você não conhece as regras. Por exemplo, você não pode pegar a bola com a mão, esse tipo de coisa. Então você tem que conhecer as regras do jogo que você está jogando. E você também vai receber ferramentas para te ajudar a ser um vendedor de alta performance. Então eu quero te oferecer essa fórmula para que você tenha grandes resultados no setor de energia solar e não dependa de fatores externos para vender. Tudo, se você já atua no setor solar, tudo que você fazia antes, esquece, cara, você tem que ser um vendedor 4.0 para você vender muito, porque quem está fazendo isso está realmente nadando de braçada, porque esse é um setor carente de bons profissionais. E se você é um vendedor de alguma empresa, você precisa conhecer esse método que eu garanto que você vai bater meta todos os meses. E se você é um vendedor de outro mercado, cara, esse é o mercado onde você vai vender produtos de alto valor agregado, ganhar grandes comissões e você vai entrar num mercado onde falta qualificação para os vendedores. Então é aqui que está o ouro, é por isso que eu quero te mostrar a fórmula do sucesso solar. E se você fizer a inscrição para o nosso curso aqui, Vendedor 4.0, que são anos de experiência meu e do Túlio práticas, ou seja, a gente realmente aplica tudo que a gente está ensinando aqui. E mais dados de mais de 2.500 empresas que estão vendendo todos os meses, cara, isso daqui vai te colocar no outro patamar. E obviamente, como a gente falou que você tem que ter também as ferramentas, nós vamos te oferecer, para quem fizer inscrição até quarta-feira, dia 7/6, o Azume como bônus, ou seja, é a ferramenta mais completa que vai te dar o maior direcionamento que você precisar para o mercado de energia solar, para você tomar as suas decisões de maneira estratégica. Em 3 meses, cara, aplicando o que a gente vai estar ensinando, você vai vender
muito, mas muito sistema fotovoltaico, isso eu tenho certeza absoluta. Você vai ganhar 1 ano de acesso ao Mercado E4. O que é o Mercado E4? O Mercado E4 é uma plataforma onde você faz conexões dentro do setor de energia solar. Hoje nós somos a maior escola profissionalizante do Brasil. Então, nós formamos muito instaladores, projetistas, vendedores, integradores e todo mundo que é de alta performance, que se forma dentro de qualquer formação nossa, está dentro do Mercado E4. É como se fosse um LinkedIn da energia solar. Você cria um perfil e se você for um vendedor, você pode encontrar uma empresa para trabalhar. Se você for um integrador, você pode encontrar vendedores para o seu negócio. Pessoas qualificadas. Se você for um instalador, é lá dentro que você encontra pessoas querendo que você faça instalação de um sistema fotovoltaico para elas. Ou seja, é uma plataforma onde você vai se conectar com os profissionais de ponta do mercado de energia solar fotovoltaica. E você vai ganhar um ano de acesso a essa plataforma para você fazer muito network e realmente crescer muito o seu negócio de energia solar. Você vai ganhar R$250 de desconto no seu primeiro projeto com os nossos parceiros aqui, ó, o Thiago e a Renata. São projetistas experientes e se você precisar de qualquer ajuda para liberar os seus projetos na concessionária, você está garantido com R$250 de desconto no seu primeiro projeto. Isso é uma verdadeira mão na roda. E toda semana, além das aulas do Vendedor 4.0, você vai ter uma aula com os nossos especialistas aqui da E4. Então você vai ter aula desde aula de instalação, de projetos, de normas, ou seja, cada semana é um tema diferente para você sempre se manter atualizado dentro do mercado de energia solar. Então esses são todos os bônus que você vai receber e tudo isso vale quanto? 3 meses de Azume gratuito são R$320. O Mercado E4, 12 meses, R$497. O desconto no seu primeiro projeto, R$250. E uma aula por semana com os especialistas da E4, que é o Mercado E4.0, são R$497. E o nosso método Vendedor 4.0 é R$1.997. Tudo isso daí dá R$3.561. Porém, como essa é a primeira turma do nosso curso Vendedor 4.0, você não vai pagar R$3.561. Você vai ter 72% de desconto e é especial para o nosso lançamento do curso, especial para essa turma. Então aproveita que você já vai sair na frente dos seus concorrentes, porque esse método aqui, em primeira mão, está sendo ensinado agora. Ninguém conhece ele ainda e pode ter certeza que quem aplicar o passo a passo, eu garanto que vai ter grandes resultados no setor de energia solar. E tudo isso vai ser 12 vezes de R$97, ou se você quiser pagar à vista, tem um super desconto que fica apenas R$997. Um sistema fotovoltaico que você vende, com a comissão que você ganha, você já recupera o valor. E você vai estar no mercado onde a perspectiva do setor é somente uma: crescimento. E você vai vender sistemas fotovoltaicos todos os meses. Além disso, você vai receber um certificado válido em todo o Brasil e você tem 7 dias de garantia. Entra no método, você pode estudar, você pode conhecer o material, você pode ter acesso ao Azume, acesso ao Mercado E4, acesso a toda a nossa equipe aqui, e se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta, que o risco é todo nosso. Então não tem por que você não querer dar esse passo na sua carreira para ser de fato um vendedor 4.0, um vendedor de alta performance. E agora você tem 2 opções: decidir não aplicar o que ensinamos e continuar dando desculpas para si mesmo e culpando os outros pelos seus resultados ruins, ou você pode decidir aprender e aplicar a fórmula do sucesso solar e de fato se tornar um vendedor 4.0 e bater as metas todos os meses, independente das situações externas, porque você vai estar no controle das suas vendas. O link, está aqui no chat. Faça sua inscrição agora, você tem até quarta-feira para fazer a sua inscrição. E lembrando que você tem 7 dias de garantia, não precisa ter preocupação. Entra, vê se é isso mesmo que a gente está falando. Se você não gostar, é só chamar a gente que a gente devolve o seu dinheiro. Um forte abraço e te vejo lá dentro do treinamento, que eu estou ansioso para receber você no nosso treinamento. Um abraço e até mais.